A gente tem que falar do Botafogo também, senão, pô, daqui a pouco o programa acaba, a gente não fala do Botafogo. É verdade. Falar do Botafogo. Tem informação, tem informação, se bem eu que, sei, chamar... que o botafoguense talvez prefira que... Que não vale muito, Deixa né? quieto Deixa um pouco. quieto lá. É, porque tá num momento, assim, meio complicado. O Fogão tá trabalhando com o Renato Tá trabalhando Paiva. quietinho, né? Quietinho. Tá trabalhando quietinho. Eles falam que a Agora. temporada ainda não começou. A temporada não começou, então Abril vai ser ano novo. Pré-temporada, Só estão em depois do carnaval, pré-temporada. né? Botafogo levou a sério demais isso. Então o carnaval acabou, a Raíza Simplício tem informações. Vamos, Raíza. A gente trouxe aqui, né, sobre a possibilidade de um amistoso entre Cruzeiro e Botafogo. Foi uma iniciativa, inclusive, do Cruzeiro, mas o Botafogo acabou voltando atrás, estava bem encaminhada a situação, mas o Renato Paiva pediu para que essa partida não acontecesse, tá? A ideia do Cruzeiro, Papa, era inclusive levar esse amistoso para outro estado do Brasil, sem ser no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. O Renato Paiva pediu para que o Botafogo não topasse, porque ele quer ter mais tempo de trabalho, ele não quer ter jogos nesse momento com o Botafogo, ele quer ter tempo de trabalho para conhecer mais o elenco e aplicar lá as suas ideias. Inclusive, teria também um amistoso contra o Maricá, que aí seria aqui no Rio de Janeiro mesmo, mas nem esse amistoso contra o Maricá o Renato Paiva está querendo, viu? Ele quer guardar os segredos dele para o Campeonato Brasileiro. E com relação à contratação, eu vi aqui que o Botafogo abriu conversa. Vocês têm alguma informação? Eu não tenho informação do Botafogo. Sobre quem? Sobre o John. Renovação de contrato. É. Foi segundo o GE, né? O GE disse que o Botafogo está buscando a renovação de contrato do goleiro John. O Botafogo, nos últimos 10 anos, tem uma escola de goleiros muito interessante, né? A começar pelo Jefferson, 10 não, dos últimos 15, porque o Jefferson é desde 2009. Jefferson, o Gatito, o próprio Lucas Perry, que foi pro Lyon também, é um jogador que fez uma excelente temporada aqui em 2023, chegou à seleção brasileira, e o Botafogo encontrou um baita de um goleiro, o John, que fez um destaque muito grande quando ele era do Santos, e o Botafogo consegue trazer esse goleiro de volta. Para mim, uma peça crucial no título da Libertadores, no título do Campeonato Brasileiro. A gente costuma dizer que no Rio de Janeiro, o quesito gol e quesito centroavante, tá todo mundo bem servido, né? O John realmente é um grande goleiro. Excelente goleiro, é um grande goleiro. Realmente foi um dos diferenciais do Botafogo, né? Na campanha do ano passado, foi decisivo, apareceu em momentos importantes. E é natural que o Botafogo busque também, nesse momento, né, uma valorização, uma renovação de contrato, valorização desses jogadores que se destacaram na temporada passada e conquistaram os títulos que conquistaram. Janela fechou, então acredito que esse é o momento realmente do Botafogo ir renovando o contrato de peças importantes. Ele tem contrato até 2027, se não me engano, e eles querem estender até 2028. Mais um aninho com reajuste salarial, aumento da multa rescisória também. Notícia aí, a primeira informação foi do Thiago Franklin, do canal do TF. Tá? Eu li no GE. Tá? Então, até porque pro Botafogo perder o John seria catastrófico. Assim, então né? Pensando numa perda... É aquela questão que a Raíza fala, né? Não tem essa pressa, não teria que ter essa pressa toda, como muita gente tá falando, o Arrascaeta, o Flamengo não vai ter pressa para renovar o Arrascaeta. Por mais que tenha negociação, tenha conversa, reunião, não tem pressa. Só que ele é o camisa 10. O John é importante pro Botafogo. Será que não é um... E além do desempenho, pensando no Arrascaeta, como foi o Fluminense com o Arias também, além do desempenho, jogadores são ídolos dos clubes, né? O John se tornou ídolo do Botafogo com a campanha absurda do ano passado, decisivo, enfim. Então, acho que o Botafogo... salarial, né? Eu acho que o Botafogo já abriu mão de dois ídolos muito fortes, que eram o Luiz Henrique e o Almada. E assim, perder o John seria, né, enfim, pensando pelo lado do torcedor, perdendo um ídolo e o do time perdendo um goleiro acima da média. Seriam dois, porque o Gatito foi embora. Eu tenho o Gatito. O Gatito foi embora, o John iria embora e o Léo Link, a verdade é que o Léo Link não passa a confiança do John, né, que é o goleiro reserva do Botafogo. Eu acho que seria uma perda muito grande também. Agora, sobre a informação da Raíza, sobre os amistosos, eu acho que é muito mais uma forma do Renato Paiva se preservar do que qualquer outra coisa. Se preservar, Pedrosa? Claro, por quê? É lógico. Vamos dizer que ele pega o Cruzeiro dá uma chinelada nele. Vamos dizer que ele pega até o Maricá. Gabigol? Não, pode ser qualquer um assim. Eu tô usando porque tá mal pra caramba. É porque a situação do Renato Paiva ele já chega num momento que ele tá pressionado. Porque ele não era o técnico que a torcida do Botafogo esperava. O Botafogo tá pressionado. Se ele pega um amistoso contra o Cruzeiro e ele perde pro Cruzeiro, não vou nem falar chinelada, mas perde pro Cruzeiro e não consegue ter um resultado muito positivo contra o Maricá,
ele já chega no Campeonato Brasileiro, aí, tá vendo? Esse é o técnico, tá vendo aí? Então acho que o Renato Paiva, talvez ele tenha usado uma estratégia até mais inteligente de se preservar. Mas também acho que parte disso é entender que a pré-temporada do Botafogo tá começando agora. Isso aí. Porque o Botafogo até ontem tinha time, mas não tinha treinador. Então, começa agora o ano do Botafogo 2025. E aí eu acho que essas derrotas... o torcedor vai saber do resultado e não vai gostar. Aí eu acho que cabe a diretoria do Botafogo blindar o treinador, que olha só, vai ter esse amistoso aqui, se é isso que você quer, beleza. Então, vai ter... Se perder, se vão falar... esquece. Você está blindado, você continua no cargo, né? O nosso projeto contigo é de longo prazo, é ficar pelo menos a temporada inteira. Então, eu acho que... E até acho que a diretoria do Botafogo tá pecando muito, não só na demora para escolher o treinador, né, para definir um treinador, na verdade, porque a escolha tinham várias e não foi dando certo, né, mas está pecando nessa organização, nesse planejamento. E aí eu acho que blindar um treinador é o mínimo que uma diretoria pode fazer. Né? Mas essa diretoria não está fazendo o mínimo, não. Exatamente, não estão fazendo o mínimo. E aí eu acho que o problema não está acontecendo. Enfim, a decisão dele, a gente só vai saber se isso foi bom ou ruim mais pra frente. Não acho que seja um amistoso contra Cruzeiro, contra Maricá, que vai fazer diferença pro Botafogo agora. Mas eu acho que isso mostra uma insegurança dele com o que pode vir de repercussão de uma possível derrota, um resultado ruim, e uma diretoria que não está se mostrando presente. Eu acho que o John Textor tem que aprender ali, talvez a delegar um pouco mais, né? Não precisa ser ele só ele no Lyon, só ele no Botafogo. Ele pode conseguir. No Botafogo ninguém fala. Dirigente, ninguém fala. Tá faltando um boto no Botafogo, tem um né? dirigente. Falta alguém que tem um que gerente, diretamente. Né? Tem um responsável, mas ele não fala, que é o Alessandro Brito. Ele não fala com a imprensa, não dá entrevista coletiva, por exemplo. Isso fica muito a cargo do John Textor. E aí, muitas vezes, o Textor nem no Brasil tá. Né? E o Textor, eu sei que ele fala bastante com pessoas que cobrem o dia a dia do Botafogo, etc., mas fala no off. Né? Tem que falar no on. O importante nesses momentos é muito importante você falar no on. Todo esse processo do Botafogo atrás de treinadores, o Textor não deu entrevista. Não falou. Deu entrevista só pra gente aqui. Deu pra gente aqui. Ele tem que dar carta branca pro cara. O que eu acho que é muito difícil que ele vai fazer. Porque claramente ele é um centralizador. E eu não tô nem falando que isso é ruim. Tô só falando que ele é um centralizador. É a forma de trabalho dele. E o impacto tá aí, né? Exato. Se centralizar, é ótimo que ele se importe. Ele poderia ser só um dono que, enfim, tá interessado no dinheiro e, enfim, não tá preocupado com o andamento das coisas. Mas ele já mostrou que ele tem identificação com o Botafogo, né? Ele curtiu a festa, ele curtiu ser... Bom, o cara virou um ídolo, né? De certa forma, tem faixa pro cara, enfim. Então ele já mostrou que ele tá preocupado. Mas só ele que também só conheceu o lado bom, né? Ele começou a conhecer o lado ruim agora. E recentemente a gente até falou aqui no programa aquele episódio das faixas, né? Que os torcedores estenderam faixas de protesto e segurança, polícia foram pra cima deles e até agrediram esses torcedores. Não foi legal. A entrevista dele, depois, que ele dá uma entrevista na Zona Mista, ali com um tom também de quem estava incomodado com as críticas, né? De autoridade. Ele até diz, como é que foi que ele falou? Que ele não é presidente associativo, ele não precisa se preocupar. Ele não precisa se preocupar. Vai ser da forma que ele quiser. Vai ser da forma que ele quiser. Eu lamento, eu falei isso aqui. Ele não precisa de voto, deixa eu falar. Ele não precisa de voto, tem que fazer campanha. Eu acho que o Botafogo não é uma empresa como um supermercado, até citei esse exemplo aqui. Ele foi muito mal, Pedro. Você está lidando com paixão, você está lidando com torcida, você está lidando com, inclusive, o maior, digamos assim, o maior ouro que um clube pode ter é só a torcida. Então você tem que ter respeito, você tem que ter entendimento de que, apesar de você ter feito o melhor ano da história do Botafogo, a torcida ela continua ali. E antes do John Textor, a torcida que manteve esse clube de pé. Então, assim, a forma como ele conduziu as coisas esse ano me incomodam. Eu acho que no ano passado ele fez um trabalho belíssimo, tanto na escolha do Arthur Jorge, quanto na forma como ele conseguiu construir o scout. O departamento lá de futebol do Botafogo foi reconstruído, o CT, a academia, o Newton Santos, que era um estádio que era um elefante branco, foi totalmente repaginado para essa nova fase do Botafogo. Ninguém aqui tira o mérito de tudo que o John Textor fez, mas nessa temporada ele deixou muito a desejar. Porque o futebol é isso, né? Assim, há 3 meses atrás o Botafoguense estava na lua, estava na época mais feliz da vida deles, era um êxtase absurdo. Ele ainda tá, o Textor ainda tá, botou as taças na coletiva. Então, mas é isso, aí quando ele vira e fala, porque eu não tô preocupado com a Supercopa, com não sei o quê,
não é sobre ele estar preocupado, feliz ou triste que o Botafogo ganhou ou perdeu. É sobre uma massa de torcedores que está se deslocando, né? Tanto para o Newton Santos quanto para outros estados, outros países, para acompanhar o time. E aí ele está fazendo um pouco caso de um título internacional, que para o Botafogo especialmente é muito importante. A gente está falando de mais um título do Botafogo internacional. É um título internacional que o Botafogo não tem. E até ontem era motivo de piada, como era para o Fluminense. Se a gente pegasse o peso de uma Recopa para o Flamengo e o Botafogo, é óbvio que é diferente. Né? O Flamengo já acumula um monte de título. O Botafogo ainda está, né, nessa fase começando a trilhar esses títulos internacionais e tudo mais. Então é isso. Acho que foi uma negligência muito grande do John Textor. Eu acho que ele está aprendendo também a lidar com o futebol brasileiro. Né? Ele chega no oba-oba, não o Botafogo, mas ele no oba-oba, e ele tem o baque de perder os títulos em 23, e aí 24 ele consegue tudo e 25 deu pane, né? Parece que ele, enfim... É isso, negligenciou. E a gente ele falou se garantiu sobre uma muito. Situação aqui da importância de você ter a sequência de títulos, de você ter a continuidade. Você ganha o Brasileiro, a Libertadores, aí você tem que um pouco a obrigação. O cara que vai como campeão brasileiro e o cara que vai como campeão da Libertadores. Acontece, Flamengo e Palmeiras ganharam um e perderam a outra Recopa. O Flamengo já perdeu a Supercopa como campeão de Copa do Brasil. Tem isso também. E como segundo colocado brasileiro aquela vez para o Atlético Mineiro. Mas você vem com aquela obrigação de ganhar Supercopa e Recopa. Você fazer o pacotinho completo, né? No mínimo competir, pensando que a Supercopa foi contra o Flamengo. Se fosse contra um Palmeiras, contra, enfim, outro time que não fosse um rival como o Flamengo é para o Botafogo, teria um peso menor, né, o título em si. Mas é isso, era um título em jogo e era um clássico para o Botafogo que vinha ganhando os últimos clássicos do Flamengo, né? Vinha numa enfim, de bons resultados. Então, é isso. Ele pecou muito, mas agora tem que virar a página, o torcedor não vai esquecer, porque o torcedor não esquece. Mas pro Botafogo agora é isso, começou o ano. O Papa lembra direto. Mas começa um ano com uma pressão. Com certeza. Porque se o Botafogo inicia... Que não precisava. Porque se o Botafogo inicia o Campeonato Brasileiro não começa tão bem, aí o torcedor não vai ter tanta paciência, não. Vai questionar muito. Aí ele vai viajar menos pra cá, e aí vai acumular, né? Vai acumular tudo que aconteceu nos últimos meses em relação ao Carioca, em relação à Supercopa, em relação à Recopa, e a pressão vai ser muito grande. Então, assim, o grande desafio do Renato Paiva é começar o Campeonato Brasileiro bem. Porque o Botafogo vai ter E o primeiro jogo é só tempo. contra o Palmeiras. Tranquilo. E será que eles vão poder liberar faixas no estádio? Se o Botafogo começar mal o brasileiro, hein? Porque o bicho vai pegar. E ele vai querer começar a dar mais atenção lá pro Lyon e pro Crystal Palace. Problemas que eles estão tendo lá, né? Então, mas eu vou na contramão disso aí, da questão Eu falei da questão da proibição, que não deixaram o pessoal abrir faixa e tudo mais. Eu acho que assim, eu discordo dessa questão de o John Textor largou o Botafogo. Ele está, tipo assim, tá buscando... Eu não tô falando que você falou isso, não. Tô falando que isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Que é o John Textor só tá pensando no Lyon, o John Textor só tá pensando... Eu não concordo. Teve um problema lá, entendeu, Pedro? Eu sei. O que eu tô falando é que eu não concordo. Eu não acho que ele largou o Botafogo. Tanto é que o Botafogo tá procurando um técnico desde janeiro. O André Jardine recebeu uma proposta no começo de janeiro, gente. E ele não aceitou. Eu acho que ele foi incompetente em achar um técnico com a realidade necessária que o Botafogo precisava. E principalmente, aí quando ele faz o discurso aqui na Placar TV também, que é um discurso de que o ano só começa em abril, aí ele dá um tiro no pé. Porque o futebol brasileiro não começa só em abril. Principalmente quando você vê seus principais adversários tendo um planejamento muito mais bem feito do que o seu. Mas, ô Pedrosa, em lugar nenhum no mundo você tem 4 meses de pré-temporada. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Fora isso, que é um estilo de liga bem diferente, Sim, né, do que a maioria das outras ligas, você não tem esses 4 meses de pré-temporada, não existe. Raíza, o que mais me incomoda, e eu, não sou botafoguense, mas o que eu vejo que mais me incomoda, pensando em planejamento de futebol, você pode falar que você não tá ligando pro Campeonato Carioca, você pode falar que você não tá ligando pra Supercopa, e você pode falar que você não tá ligando pra Recopa. Mas um treinador e a formatação do seu time, ela tem que estar sendo feita. Se ele fala tudo isso, estamos nos preparando pro Campeonato Brasileiro, pra Libertadores e pra Copa do Brasil e pro Super Mundial. Mas com o treinador, com o elenco à disposição, com o trabalho sendo feito nesses últimos 2 meses,
tá tudo ótimo. O torcedor consegue entender uma mudança de cultura porque o torcedor não é burro. Se ele quer ter uma mudança de cultura, tudo bem. Então faça por onde e se planeje. Para que, na hora de jogar o Campeonato Carioca com o time B, ou na hora de cagar pro campeonato, pra Supercopa ou pra Recopa, tudo bem. A gente tá cagando para isso aqui. Mas o nosso planejamento tá sendo bem feito. Os jogadores estão aqui, o técnico tá aqui, a gente tá treinando porque a gente tá se preparando para as principais competições. E não foi isso que a gente viu com o Botafogo. E além da falta de um treinador, né, durante todo o Campeonato Carioca, o Botafogo, a gente não conseguia nem ver uma sombra do que era o Botafogo do ano passado. Nada. Foi uma queda de rendimento, óbvio que a falta de comando faz a maior diferença, né, tudo isso. Mas a gente não viu eles ficaram sombra. fora da Taça Rio. Exatamente. É nono colocado, eles não estão na Copa grave. do Brasil nesse momento. É grave. Entendeu? Então, um time como o Botafogo, mesmo sem treinador, com o time que tem, não justifica. Não justifica a campanha que fez. Também que teve muitos jogos com o Sub-20, que é muito fraco, no caso do Botafogo. Né? Como, enfim, Vasco, Fluminense e Flamengo, que tem uma base mais forte. O Botafogo ainda está criando isso. Tanto que hoje o Botafogo tem um bom Sub-17, muito bom. Mas o Sub-20 ainda é muito abaixo. Então nem consegue nem ser competitivo. E aí o Botafogo fica em nono no Campeonato Carioca. Sabe? É isso, você podia... Então, beleza, fomos para a Taça Rio, ganhamos, não era o ideal, mas... Chegamos ali, pelo menos, né? Entre os piores, fomos os melhores, pelo menos. Ou chegando numa semifinal de Carioca e perder que seja para um Volta Redonda, enfim, ou num clássico. Né? Mas você fica em nono e aí é isso, você vê um time irreconhecível. Jogadores irreconhecíveis. Que ano passado jogaram absurdamente, você não vê nem um resquício, nem uma sombra, nem um pouco do que era aquele Botafogo. Isso enfim... Óbvio que a saída do Luiz Henrique e do Almada fazem a diferença, mas não é o suficiente para desconfigurar completamente um time. Dito isso, o Botafogo, com todos os reforços e gastando quase 500 milhões de reais, vai brigar novamente por algum título nesse ano. Você acha? Com certeza. Vocês acham? Eu acho que é a tendência. Com certeza. Pode ser que o Renato Paiva não É encaixe, pode ser que muita demore grana muito para investida. encaixar. Mas acho olha que o Botafogo Fluminense foi bem. ganhou Libertadores, estava voando. Olha só, a história do Fluminense foi outra. É diferente, foi erro de planejamento como o Fluminense Botafogo foi teve, só que o Fluminense foi pior, porque o Fluminense foi muito mal ao mercado. A gente falou que o Fluminense esse ano, para Mas o 2025, Botafogo foi trouxe bem no certezas. mercado, será? Foi. Achei que foi bem. Foi, contratou bem. Foi Até bem aqui. mercado. E ainda tem mais uma Achei. janela, né? Importante a gente destacar que Pré-mundial tem a e- janela pré-mundial e a janela do meio do ano, que sem dúvida nenhuma o Textor vai jorrar dinheiro nessa janela também. Aliás, ele falou que vai ser a janela que ele vai fazer mais investimentos. Isso porque ele Que já a fez janela quase do 500, Isso porque né? ele já fez quase 500. Então, assim, Tá seco. vai contratar realmente o Botafogo na próxima E tem janela. uma